Então, pastor, o que nós vamos conversar hoje aqui? Eu pensei, Dênio, de nós falarmos sobre 2 Reis, capítulo 6, inclusive eu preguei um dia aqui na igreja, sobre esse texto, né? Que eu queria inclusive ler aqui para o pessoal lembrar. Disseram os discípulos do profeta a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou a dizer: eu irei. E com eles foi. Chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto deles derribavam o tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levantam. E Eliseu estendeu ele a mão, e estendeu ele a mão e o tomou. Isso aqui é muito próprio, Dênio, para nós que estamos no ministério. É claro que se aplica a todos, né? Mas nós que estamos no ministério, esse texto é extremamente importante. A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que o desejo, né, de eles fazerem com que o empreendimento deles crescesse. A gente tem que ter essa visão. No reino de Deus existe um princípio, que é o princípio do crescimento. No reino de Deus tudo cresce, né? Pode até começar pequeno, mas cresce. Nós vemos, por exemplo, Jesus falando que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, que é a mais pequena entre todas as sementes, mas quando plantada ela cresce e se torna a maior das árvores. E na sombra dessa árvore vem abrigar todas as espécies de pássaros, né? Diz que então essa árvore ela assiste a muita gente. Então, no reino de Deus as coisas começam pequeno, mas crescem, né? E nós não podemos desprezar os pequenos começos, né? Primeira coisa aqui, que esse pessoal ele tinha o desejo de crescimento. É interessante isso que você está falando, porque toda a teologia paulina, se a gente vê, ela tem essa realidade do crescimento, né? Se a gente olha lá para a primeira carta aos Coríntios, ele está falando: olha, vocês ainda não cresceram, né? Então vou ter que alimentar vocês com algo para alguém que é pequeno, de baixa estatura, né? Não só essa questão do crescimento, na questão do leite, né, que ele fala de dar o crescimento, mas ele também fala sobre aquele que começou a boa obra, também é fiel de aperfeiçoá-la. Isso significa que o reino de Deus vai tomando uma proporção, né, cada vez maior. E olhando até para o panorama bíblico, se a gente pensar longo espaço de tempo, né, ou a teologia olhada de cima, num sobrevoo, a gente perceberia que o reino de Deus está cada vez mais ganhando uma condensação mais robusta, né, maior, por assim dizer. Por exemplo, no Novo Testamento, a ideia de reino de Deus da igreja propriamente dita é de uma construção. Tanto é que às vezes a gente perdeu essa perspectiva bíblica de que os obreiros, né, os pastores eram chamados de obreiros, né? Hoje, normalmente, os pastores se colocam mais como bispo, como apóstolo, o intelectual, e se esquece desse parâmetro bíblico que nós somos obreiros. Os obreiros fazem o quê? Faz uma obra. Nós estamos numa construção, né, do reino de Deus. Enfim, Jesus vai falar sobre isso, que é a primeira pedra, e depois outras viriam, né? E o reino de Deus é essa construção. De maneira que no reino de Deus nada fica parado. E na igreja, Daniel, é assim também, sabe? A gente tem que ter essa preocupação de crescimento, seja espiritual, seja intelectual, seja em número de pessoas. Tem que ter essa energia de crescimento, porque isso é próprio do reino de Deus. Uma igreja que não tem o desejo, ao menos o desejo, e a proposta de crescer e se desenvolver, ela cai. O reino de Deus nunca fica parado, né? Ou ele está crescendo, ou ele está decrescendo. O reino de Deus é um organismo vivo. Então, a igreja aqui já está bem, está parada. Não, essa igreja ela está decaindo. E quando começa a faltar essa energia, esse ânimo que vem do Espírito, né, Santo de Deus, por exemplo, lá Jesus fala assim: vocês ficam reunidos lá em Atos, né, até que do alto venha o Espírito Santo e vocês sejam revestidos dele, né, revestidos de poder, né? E essa palavra poder é a palavra dinos, de dinamite, de força. A igreja tem que ter essa força propulsora, que é do crescimento. E é interessante que os discípulos de Eliseu tinham isso, né? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eles tinham desejo de ampliar, crescer, né? E isso em todos os sentidos, não só em relação ao tamanho da igreja, mas também, né? Porque não tem como você querer crescer só
intelectualmente e não querer crescer em todas as áreas. Esse princípio vai preencher as áreas, né, vamos assim dizer, na nossa vida. Interessante que, então, o reino de Deus ele sempre cresce. Ele cresce no meio da crise, no meio da pandemia, em qualquer contexto. O reino de Deus é o princípio dele, ele cresce. No decorrer da história a gente viu isso, né? Nas grandes depressões da história, o reino de Deus se alastrou, a igreja cresceu, a igreja ela sempre cresce.